Boa noite, pessoal. Estamos aqui para uma live nesta sexta-feira, fora do horário normal, do dia normal que nós costumamos fazer. Preferimos fazer às quintas. Oi, Cláudia, já vou convidar você. É que hoje nós temos um. Eu estava de folga, estou de folga e resolvi convidar a Cláudia Vaz, que eu vou convidar agora aqui para fazer a live comigo. Cadê a Cláudia? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que faz para convidar agora, né? Deixa eu ver. Cláudia, cadê Cláudia? Cláudia vai. Convidei para participar. Vê aí, Cláudia, se você recebeu o seu convite. Vê se chegou um convite para você. Opa, apareceu uma mesa aqui, Cláudia. Boa noite, quem está entrando. Aê! Agora sim. Tá me Boa ouvindo? noite, Boa noite. estou vendo. Boa noite para todos. Boa noite. Gente, deixa eu explicar aqui o que vai acontecer. Há um tempo atrás, eu conheci a Cláudia no nosso grupo espírita, né? Um grupo de WhatsApp, de tirar dúvidas sobre espiritismo. E aí, como eu sou espírita, né, e trabalho também com terapia de luto, sou psicanalista também, a Cláudia e eu conversamos sobre um acontecimento triste da vida dela, que foi se separar do filho dela, através do suicídio e tal. Mas a Cláudia, ela foi, assim, abençoada no sentido de que pouco mais de um mês, né, Cláudia? Ela Isso. é isso, ela teve contato com o filhinho dela, tá? E através da mediunidade e provas assim irrefutáveis que vocês vão ouvir a Cláudia contando. Então, eu vou fazer essa live, é uma live rápida, não é, né, não é muito longa, só para deixar a mensagem da Cláudia aqui registrada, de que a vida realmente continua e de que não tem essa de que se a pessoa tirar a própria vida vai ficar vagando no umbral, tempos terríveis, aquela coisa, sabe, de visão católica de inferno tal. Não tem nada disso. Cada um é cada um, cada processo é um processo diferente. Então, eu trouxe a Cláudia para ela falar para outras mães e outros parentes de quem, né, de quem teve um parente, quem teve um amado que entrou pela porta do suicídio, né, que resolveu. E uma coisa muito importante que a Cláudia vai falar aqui é que o filhinho dela estava bem, né? Estava bem, não dava sinais. Então, quer dizer, isso é uma coisa que a gente também tem que ficar atento, né? Enquanto pai, enquanto mãe, e reparar nos detalhes, nos pequenos detalhes, porque a gente tem vários depoimentos que a pessoa estava bem, estava numa festa, se divertindo, e no dia seguinte resolveu tirar a própria vida. Tem obsessão influenciando, a Cláudia vai ver que o filhinho dela dá uma pista de que não foi ele sozinho que fez, tá? Então, Cláudia, eu vou pedir para você, assim, brevemente, fazer um histórico de como era o seu filho e de como as coisas aconteceram no dia que você encontrou ele, né? Infelizmente, naquela situação. Bom, boa noite para todos. Meu filho era um rapaz alegre, risonho, gostava de escutar música, ele dançava. Tinha épocas assim que ele ficava meio triste, a gente notava, mas logo em seguida aquilo passava, né? Só que chegou numa sexta-feira, ele comentou que ia, mas eu não acreditei. E no sábado ele bebeu um pouco e ali ele ficou quando chegou, eu acho que ele se tirou a vida umas 10 horas da noite. Mas pela perícia foi meia-noite e pouco, né? E essa noite eu não consegui dormir, essa noite eu senti cheiro de coisas queimando. Saí eu e o meu esposo até atrás na outra casa, tava tudo apagado, tudo quieto, né? E no outro dia que o meu marido foi ver se ele tinha saído ou não, que o meu marido primeiro que encontrou ele. Que era 7 horas da manhã, né? Que foi encontrado ele. E eu fiquei assim, sem reação nenhuma. Meu marido já foi diferente. E eu moro em Caxias do Sul,
E eu estava em Santa Catarina, a gente trouxe ele para ser velado aqui e tal, isso e aquilo. Só que eu comecei a escutar minha filha, mãe, ó, tem que orar, mãe, ele pode estar no brau, isso, aquilo. E eu comecei a orar muito, mas orar. Por isso eu peço para todas as mães, orem, orem pelos seus filhos que se tirou a vida, sabe? Orem, porque vale a pena, sabe? Eu orei muito, eu vi o meu filho no brau, eu peguei a mão dele, eu puxei. Quando foi à noite, eu sonhei durante a noite, eu no hospital, eu pedi se eu podia ver ele um pouquinho. Era pessoas todas de branco. Eu não conseguia ver o rosto, eu só conseguia ver as costas. Me deixaram eu Quanto tempo entrar. depois, Cláudia? Acho que fazia um mês e pouco. Foi um mês e pouquinho que. Não, o que aconteceu, os sonhos, É. tinha sido acho que uma semana e pouca. Ah, tá. Uma semana e pouco. Fazia Então, que umas duas interessante. semanas. O Fazia umas acolhimento, duas. uma semana. Uma semana e pouco. Aí eu Então, sonhei, né, com isso. Daí que eu tava no hospital, eu pedi se eu podia ver ele, perguntei se eu podia deitar um pouquinho com ele na cama, né? E daí me deixaram eu deitar e disseram assim, só um pouquinho. Daí eu deitei naquela cama e quando foi de manhã, minha filha já era isso, meio-dia, minha filha começou a me chamar, mãe, vem almoçar. E eu não conseguia acordar e eu fiquei assim muito tonta. E cheguei, eu levantei, cheguei até na porta e disse: eu não posso, eu tô dentro de um hospital. Eu voltei e me deitei de volta. Isso eu fiquei uma semana sem comer nada, sem beber nada. E depois disso, eu tive um encontro com o meu filho no centro espírita. então, peraí, deixa, fazer igual o João Kleber. Parou. Eles vão nessa parte agora não. Então, olha só, boa noite, Márcia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, faz aí no chat, tá? Então, veja bem, pessoal, com uma semana, um pouquinho mais, a Cláudia, ela já teve um sonho, quer dizer, em desdobramento, ela já teve contato com o filho dela, hein? Então, e a gente sabe que, porque no meio espírita tem essa coisa, né? Essa cultura do umbral. O umbral virou um inferno, que era dos católicos. O espírito adotou o umbral como inferno e acha que tudo é umbral. A gente vê mensagens lá do Allan Kardec, de espíritos que tiraram a própria vida, lá na revista Espírita de Allan Kardec, com um mês também dando depoimentos a Kardec, incorporando no médium e falando como foi. Então, a Cláudia, com uma semana, já estava lá conversando com o filho dela em desdobramento, visitou no hospital. Ou seja, ele foi acolhido, e Cláudia vai falar depois que ele falou o nome de parentes, né, Cláudia? Ou seja, uma semana, isso aí, uma semana ele já tinha sido acolhido lá para a espiritualidade. Né? Então, agora a Cláudia vai falar, gente, que é a parte assim, muito interessante, que é o contato que ela teve. Cláudia, eu vou até pedir para você evitar de falar o nome do centro espírita, senão a gente não sabe, né, se a pessoa quer que fale ou não. Né? Então, depois, em off, a gente pode até conversar com as pessoas. A gente não teve autorização do centro, então... Né? Então, Cláudia vai falar agora da experiência que ela teve, porque o filhinho dela chegou numa mesa mediúnica, e aí, meus amigos, foi revelação em cima de revelação. Não tem como dizer, porque ninguém ali sabia detalhes que só ela, Cláudia e o filho sabiam. Nem marido, nem irmã, ninguém, tá? Então, Cláudia vai falar dessa parte aí. Vamos lá, Cláudia. Daí eu fui no centro espírita e eu pedi para todos que eu conhecia que era de centro espírita, orem pelo meu filho, porque em outros pensamentos, para mim, ele estava no inferno, né? E assim eu comecei a orar. Daí foi onde eu consegui orar, clamar a Deus ali, né? Aí eu fui no centro espírita e o meu filho chegou no centro espírita. E ele Quanto chorou tempo depois, muito. Cláudia? Quanto Fazia tempo depois? um mês e pouco, Tá, né? Um mês e pouco tá bom. fazia.
Aí ele começou a chorar, nem fazia um mês e pouco, nem isso não fazia, uns 15, 20 dias, né? Hum. Ele veio, ele começou a chorar muito, muito, muito. Ele pediu perdão para nós pelo esse ato, que ele disse que não tinha sido assim, foi um impulso de algum mal que fez esse impulso nele e que ele estava pedindo perdão para a gente por causa que ele estava fazendo a gente sofrer e ele não estava gostando. E tanto que ainda ele sentia muita dor, né? Ele sentia muita dor, ele ficou ainda um bom tempinho com dores e tal. E depois ele começou a vir e dizer: Mãe, agora eu tô muito bem, eu tô na paz, não se preocupa. Outra reunião, outro dia. Outro dia, ele falou um Outro dia. pouquinho de cada Tá, vez. tá bom. Aí numa segunda ele falou que já estava bem. Daí, ele foi dizendo, ele falava com a voz meio ruim, depois Hum. ele veio e disse assim, ele pediu, disse daí muito obrigado ao centro que ele estava, a todas as pessoas que oraram por ele, ele mandou agradecer todos, né? Olha a Que se ele importância da estava, prece, hein? que ele estava onde ele estava, pelas orações que tinham feito para ele, Olha isso, hein? né? De arrepiar. De Tá? arrepiar. E ele, daí depois, mais adiante, assim, porque faz 8 meses que o meu filho faleceu. E daí Uhum. ele respondeu numa reunião, daí ele disse assim, eu tô muito bem, ele falou do filhinho do meu outro filho, como é que ia ser, ele falou tudo, sabe? Coisa Coisa que o que médium nem sabia. não, imagina, não E sabia nem aquele, o e nome. aquele, e aquele apelido, aquela brincadeira que vocês faziam, como é que foi Daí isso? foi aí, ó. Daí ele chegou, a minha filha está grávida, né? E ele chegou e ele, porque tava sempre, ele sempre vinha e dizia assim para mim: eu sou o galã da família. Mas ele sempre teve cuidado de não falar perto da irmã e do outro irmão, para não ficarem com ciúmes dele, né? Porque ele se botava, se arrumava muito e daí ele se achava bem bonito, e realmente ele era muito bonito mesmo, né? É, ele era bonitão, eu E, vi a foto. Isso era uma é, coisa só entre vocês dois. daí na praia ele começou a dizer assim, então foi aí que começou. Teu filho é um galã, mas não conta nada para os outros. Olha Eu aí. sou o galã da família, então ninguém sabia. Então essa pessoa que veio ali nele, o médium, O imagina médium. que o médium ia saber que ele se chamava de galã. Nunca. E ele respondeu, mas de hoje em diante eu vou entregar o meu posto de galã, porque o nenê da minha irmã vai ser o novo galã da família. Olha isso. Mas eu não Ninguém vou sabia ficar disso. triste. Ele disse, eu não vou ficar triste porque ele merece. E se eu tivesse aqui, ia ser o lindo dele. E daí ele também falou que se ele tivesse aqui, mas ele não podia, porque ele estava no outro plano. Ele contou Uhum. que ele precisava estudar muito, muito, muito. É, você comentou isso. Que ele estava É, estudando, né? ele estava estudando já, daí foi onde ia mais a Cláudia, isso. garganta. Cláudia tá travada. Oi, voltou? Tá bom, voltou. Aí ele Voltou. disse assim que ele estava estudando muito e que não era para a gente ficar triste. Daí a outra vez, quando ele voltou, ele disse assim, ó, eu vou reparar esse meu erro que eu fiz com vocês. Eu não Hum. sabia que vocês me amavam tanto assim. Foi, era cada reunião era uma emoção. Ele falou o nome de algum parente desencarnado? Falou, eu perguntava, né? Ele dizia, hoje eu tô, o dia que ele foi recolhido, a minha mãe estava junto. E Ah, daí
Ele disse Ele fala assim, isso. ele disse assim, eu tenho certeza que eu posso seguir essa senhora que está aqui na minha frente, ela se diz sua mãe. E eu Hum, disse, sim, tu pode seguir, é olha minha aí. mãe. Sim, Ou seja, e aqui, uma coisa que o André Luiz sempre falou, né, que os nossos parentes desencarnados costumam nos receber. Ninguém morre sozinho. O André Luiz fala isso nos livros dele, né? Ninguém morre sozinho. Cláudia, o filho da Cláudia deu o testemunho, né, de que é verdade. Ele estava ali sendo amparado pela avó, né? pela minha mãe ele estava. E daí depois ele já veio outras vezes. Daí um dia eu perguntei: hoje tu está com quem? E ele respondeu assim: primeiro, Hum. mãe, tem que ter, não me faça muita pergunta que eu não posso estar falando. Então já dá para ver assim que ele disse assim: ó, eu tenho um limite para falar, eu não posso falar tudo que tu quer, né? É. Então, para ver que o rapaz não me conhecia, né? E daí Aham. ele disse assim, ó, tu não mudou, mãe, tu quer saber as coisas tudo numa vez só, e não é assim que funciona. Ele disse, daí ele respondeu, que ainda ele brincou e disse assim, eu tô um galã ainda, tu sabe, mãe, tu vai ficar bem feliz. Aqui eu já engordei, aqui eu faço a barba, eles cortam o cabelo, eu Olha tô. aí. Sim, e ele respondeu assim: eu tô com toda a nossa família, famílias Nossa. nossa, que eu nunca conheci na vida e nem tu, mãe. Ele disse. Então, eles já têm uma casa, a Isso, família. Então, a gente mora tudo na mesma casa. Então, isso. uma coisa que ele estava só estudando por enquanto por causa disso. Porque ele disse que ele precisava estudar muito, muito, muito. E ele, quando estava aqui com nós, nesse outro plano, ele falava sempre: eu tenho muita luz, eu tenho muita luz. Só que, né, Isso. Mas olha aconteceu. como, olha, fantástica essa história da Cláudia, porque, gente, ninguém sabia dos detalhes. Ou seja, ele tá, o que o André Luiz fala, o que o Reverendo Owen fala nos seus livros também, que lá nós habitamos frequentemente com os nossos entes que ficaram lá, né? A gente não lembra porque nós deixamos eles e reencarnamos. Mas o filho da Cláudia falou, qual é o nome dele, Cláudia? É Jefferson. Só que a Então, gente chamava Jefferson. ele de Jeff daí. Não, Jeff. todo mundo, amigos que estão aqui na live, muito obrigado por estarem aqui. Sempre eles chamavam sempre ele de Jeff. Então, o Jefferson, o Jeff, ele comprova tudo aquilo que o André Luiz fala, que o Reverendo Owen fala, né? Nós, quando desencarnamos, a Patrícia fala isso, né, nos livros dela também, nós somos acolhidos frequentemente pelos nossos parentes. Existem, gente, o mundo espiritual não é aquela nuvenzinha que a gente vê em filme de sessão da tarde. É um mundo de uma outra matéria, mas é um mundo que tudo, na verdade, nós somos. Aqui a Terra é um plano espiritual é, assim, mal acabado. Vamos dizer assim. Lá é muito mais, lá é tudo perfeito. iPhone 13, né? Que tecnologia maravilhosa. Lá não é nada. Né? Então, ou seja, ele já está habitando junto com parentes que ele não veio a conhecer dessa vida, foi resgatado por sua vozinha. E aí, uma coisa muito importante que a Cláudia falou e o Jeff também: a oração. Isso foi fundamental para ele, né, Sim, ele Cláudia? agradeceu muito, agradeceu a uma prima que a gente tem em Florianópolis, que ela vai em Hum, centro espírita, ela botou o nome dele lá, e por incrível que pareça, todos os centros espíritas que a gente pediu, todos deram a resposta, tudo junto, nossa. dizendo que tudo junto, tudo na mesma semana, assim, dizendo que ele já estava bem, porque a gente tinha feito até uma corrente de oração em casa, ah, pelo Whats, por tudo. A gente estava assim Aham. numa oração, assim, ó, era só a oração para ele, sabe? E fez Então, efeito, né? muito, Olha como ele muito. agradece. Cláudia, sua filha está aí do lado, ela quer falar alguma coisa também? Quiser participar, pode participar. Se ela lembrar de algum detalhe, quiser falar, oi.
Nossa, Oi, mas ela tudo bem? parece uma modelo, ela, bonita. Qual o seu nome? É Suelen. Sueli, você lembra de mais algum detalhe que você queira falar sobre essas reuniões? Sim, ele apareceu outras vezes para mim lá também. E Hum, em mas algumas tá bom. vezes, né? E aí algumas vezes eu estava sempre muito emocionada, né, pela perda Hum, dele e tal. E uma hum. vez ele disse assim para mim: "Tu para de chorar, que se eu não te conhecesse que tu era bardosa desde criança, até valia tuas lágrimas, mas eu sei que tu é muito bardosa." Bardosa é E o quê? aí, hã? Ah, Bardosa. Bardosa. Bardosa? É. Muito chorona. Ah, Fazia tá. manha. Nossa, olha isso, hein? Aí, aí, aí eu continuava chorando e muitas vezes ele disse pra mim seguir a minha vida, né? Que era pra mim viver, que eu tinha que viver, porque daí eu tinha parado um pouco. Eu só sofria, tava no sofrimento, né? Mesmo Claro. frequentando o centro, a perda foi muito difícil. E Oh, com certeza. aí, essas vezes ele falou, que era pra mim viver, e não foi uma vez. Várias vezes que ele veio, ele disse: "Suelen, vai viver a tua vida." E ele disse assim pra mim também: "Eu vou reparar o erro que eu fiz com vocês. Tu pode ter certeza que, que eu vou ajudar todo mundo lá em casa, o pai, a mãe, tu, todo mundo." Uhum. E até em alguma outra vez ele veio, né? A mãe esqueceu de contar, dizendo que ele vinha nos visitar, sim. Que Olha. sempre que ele podia, ele vinha nos visitar. E que ele sentia muita saudade da comida, do arroz e feijão da minha Ah, mãe. Ah, não, ele disse assim, mãe, tu lembra de qual comida que eu gostava mais? Eu disse, hum, não sei, eu gostava de tudo, né? Ele disse, mas o que eu mais gostava era o teu arroz e o teu feijão. olha, que coisa, né, gente? Que maravilha, né? Gente, Aí ele disse isso, que ainda ele sentia ainda vontade de comer claro, claro, comida claro. ainda, ele falou, né? Claro, aham, claro. Agora, vocês alguma vez já sentiram a presença deles aí? Nossa, para começar, quem sentia, até sente mais, é a minha netinha de 3 aninhos É, porque aí tá e a, vendo ainda, né? e a minha nora viu ele na hora do parto dela. Nossa, E interessante, hein? sim, tem uma foto que foi batida na hora que o bebê nasceu, veio uma luz muito forte. Caramba, interessante isso. E essa comunicação, como é que ficou o coração de vocês, o sentimento depois disso tudo? De saber que existe vida mesmo, né? Existe vida, Aliviou sim. vocês? Deu um alívio? É que para uma mãe e para um pai, eu acho é muito difícil, porque a saudade é muito grande, muito A grande. ferida não Quanto fecha, né? mais tempo vai passando agora, parece que mais falta a gente está sentindo agora. Mas Sim. por acaso ele está vindo muitos nos meus sonhos, muito. Essa semana, sim, ele sonhou, ele pediu para mim dar um recado pro meu filho ir no Uhum. centro espírita, que ele queria falar com ele. Hum. Ele está se comunicando, de algum modo, algum jeito, ele sempre consegue se comunicar. Com a minha nora, ele está se comunicando muito com ela. Eu até comentei com a Cláudia que ela foi realmente abençoada, ela e a família dela, em poder ter esse contato, né? Porque muitos pais, muitas mães, né, se separam e não tem esse contato, né? E a Cláudia foi uma dor muito grande, quer dizer, pela porta do suicídio, né? Pior Eu ainda, nunca um imaginei rapaz uma coisa. novo. Pois é, nenhuma mãe vai imaginar isso, né? E um rapaz novo, bonito, né? Você mandou os vídeos dele alegre na praia, né? Quer dizer, Todas. Ele não tem né? um vídeo que ele esteja assim, ó, triste. Eu, Pois eu é, não gente. vídeo que mostre ele triste. É sempre sorrindo, ah, sempre alegre, sempre cantando, né? É, E no dia que ele faleceu, sim, ele botou uma música e mandou pro meu marido.
e, tipo, se despedindo. Ele mandou, ele deu a senha do celular dele para minha filha. Hum. Planejou, São já estava pequenas planejando, coisas né? que a gente não percebe, né? É, Só é, depois que acontece que a gente tem uma noção. isso aí, mas isso acontece com. Isso é o tempo todo. A gente que trabalha com psicanálise, a gente estuda esses casos o tempo todo, e geralmente o pai fala, ou a mãe, ou então o filho fala, "Ai, não era assim, ele estava feliz, foi numa festa, bebeu, dançou, e no dia seguinte, né? Tem filhos também dando esse É, depoimento. São como sua filha falou, são os detalhes que às vezes a gente deixa passar, né? Né? Mas vocês foram sabe que abençoados de não. poder estar em contato com ele, né? Saber que está tudo bem, né? Isso já é um alívio. Assim, eu sei que a dor, claro, a ferida não vai fechar nunca. Não, até o dia que vocês se reencontrarem novamente. Mas assim, eu acho que assim, que é o que livra muita gente de fazer uma besteira também, né? É saber, né, que foi amparado, que foi recebido, né, por sua mãe, né? Pela avó. Quer dizer, isso aí É, já é uma coisa e que. depois ele veio outra vez, eu Hum, perguntei como que tu tá hoje? Ele disse assim para mim, hoje eu tô com o Júlio. E Júlio? E quem é o Júlio? é, daí eu, per- daí eu fiquei assim, mas vim para casa e disse assim, mas quem é Júlio, meu Deus do céu? E fiquei martelando na minha cabeça uns 3 dias. Depois fui lembrar que era um tio meu que matou a mulher e tinha se suicidado. Olha aí, ele estava com o tio dele, né? Que você nem lembrava mais, né? Não, eu nem Que, conheci. olha isso, o tio dele cometeu um assassinato e depois se matou. E o tio dele já Isso, estava ajudando ele lá também. Tem muitos anos, tava. né? Esse no caso, você nem lembrava mais, né? Devia ter muitos anos, né? Não, Desse eu fato. não conheci esse meu tio. Ah, você nem conheceu. Não conheci. E até Você eu foi pensei, pesquisar. tive que. Não, daí eu me lembrei porque a minha prima seria o vô dela, né? Aham. Ah, Daí, entendi. como a gente tem um grupo na família, então ali ela tinha botado a foto do vô Júlio. E daí Hum, eu lembrou. Quer dizer, o lembrei. vô, né, o tio já está lá dando amparo a ele também. Gente, Foi. isso assim, como eu falei, a dor não passa da Cláudia, da irmã, do pai, mas assim, é uma coisa que, né, que alivia mais o nosso coração. Até a gente que está ouvindo aqui, né? A gente, poxa, existe realmente, a vida realmente continua, não tem essa coisa né, de inferno, de umbral eternamente. Quer dizer, com um mês, menos de um mês, ele já estava sendo amparado, né? Dando É, porque nomes de ele se pessoas que. arrependeu, né? Ele E a fala, ele se prece, arrependeu. a importância da prece que vocês faziam, né? Ele fala Ele sobre isso. agradeceu demais a nossa prece. Ele mandou agradecer todos, 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 todos. Ele disse Muito bem. assim, mãe, me agradeça muito, todos. Ele dizia. Cláudia, para a gente encerrar, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo e que vai ouvir, que eu vou publicar o vídeo também? Assim, ó, eu vejo muitas mães que tá hoje, mas muitos pais, mãe, que hoje os filhos estão se tirando a vida, filhos bem novinho, com 14, 15 anos. Tanto que só numa semana, aqui na minha rua, foram 2 moças, né? Olha isso. Bem perto quando ele aconteceu isso com ele. Então, eu até digo assim, mães, ó, orem, orem, mas olha, ora com todo o seu coração, né? Porque a gente sabe das consequências também de quem se tira Sim, a vida, né? E sim. daí, então, ore, porque eles têm, eles Na têm oração tem ajuda poder. e a oração tem poder. Então, Pô, ele deu testemunho, né? ele deu o testemunho dele, que se não fosse, eu continuo ainda orando mesmo, ele estando lá. Claro. Eu estou mandando sempre luz todos os dias, estou mandando sempre paz para ele. Eu mando sempre buquês de flor para ele. Pô, Tudo nas preces, nas orações, eu mando esses buquês de flores para ele, com energia para ele. E comecei a aprender também que não é só para hum, ele, porque a gente
nunca fez oração assim, né? Comecei a mandar para meus irmãos, né? Que eu tô vendo que todos precisam, não era só ele. Porque ele Exatamente. deu um testemunho da outra avó dele, sabe? É, que coisa bonita, Então, né? Cláudia, eu agradeço muito a você, a sua filha também aí que deu esse depoimento. Gente, o vídeo vai ficar aqui, quem chegou agora, o vídeo vai ficar aqui no Instagram. Eu vou postar também lá no canal do YouTube, Cortes Espíritas Oficial, desse depoimento lindo aí da Cláudia, né, que teve um encontro com seu filhinho e tirou a vida, um pouco mais de um pouco antes de um mês, ela já tá, ele já tinha sido acolhido, né, já estava sob a ajuda de parentes no plano espiritual. Então, eu vou deixar esse vídeo, vai ficar aqui, vou postar aqui no Cortes Espíritas. Vocês assistam, porque vale a pena. É uma mensagem de consolação, de consolo. É um depoimento assim muito bonito da Cláudia, da filhinha dela aí, a respeito do seu filho, do irmão. Né? Então, doutrina espírita é isso. Né? Vocês vão perceber no vídeo que o médium não sabia nada. Ele falou o nome não. de parente que nem a Cláudia lembrava, não tinha conhecido, como o tio Júlio aí. Então, são fatos realmente. Né? Então, Cláudia, Quando ele muito dizia que obrigado. vinha com um vô, eu perguntava qual era o nome do vô. Ah, Daí ele disse, mas ainda tu tá duvidando? Ele falou para mim. ah, Tu não olha aí. mudou, ele disse para mim. Tu não mudou, com tudo que eu já te falei, tu não mudou. E ele já chegou por trás do meu marido, que o rapaz não conhecia, e disse, Hum, pai, sou eu. olha aí. Coisas. Quantas provas ele deu, né? De que a vida continua, de que Ele ele deu estava ali muitas, sendo ajudado. muitas, Deu muitas. Deu muitas. muitas coisas que Cláudia, eu nunca recebi de ninguém. Ele foi o que deu muitas provas e te agradeço muito também, porque você também me ajudou muito, muito mesmo, né? Nas tuas lives, nos teus vídeos, se o pessoal puder assistir os vídeos do Ednei, é muito bom os vídeos dele, dá muito obrigado. ensinamento para nós, né? Obrigado. Então, só do teu ensinamento, a tua ajuda ajudou muito também, né? Obrigado, Muito Cláudia. obrigada. Cláudia, eu agradeço você demais, né, por essa força aí, né, e por esse depoimento. Agradeço a sua filha também, a seu esposo. E, gente, eu vou encerrar agora para não ficar muito longo, para a gente poder ver, né? Deu 30 minutos aí de live, então é um tempo legal para a gente poder assistir. Cláudia, muito obrigado e até daqui a pouco. A gente está sempre se encontrando aí pela internet, né? Isso, Tá bom? Um isso. abraço, Muito então. obrigada. Tchau. Tchau, Tchau para tchau, todos. Obrigada. tchau.